Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento de reflexão junto às Santas Escrituras. 10ª semana no tempo comum, quarta-feira. Sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez e que nós possamos aproveitar esta semana de tempo comum, onde Deus nos concede a graça de estar meditando justamente no nosso Santo Patriarca, naquilo que Santo Elias fez diante do Monte Carmelo, diante da situação que estava acontecendo ali naquela região onde ele vivia. Que nós possamos abrir nossos corações e deixar o Espírito Santo tomar conta de nós agora, deixar que o Senhor venha falar conosco. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, tomar conta de nós e dai-nos uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos experimentar de algo completamente sobrenatural, forte, vivo, perfeito e santo, aquilo que vem de Ti, aquilo milagroso, aquilo que é totalmente divino. Vem, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos vivenciar algo completamente novo, algo completamente diferente, para que nossos corações sejam abrasados, para que nossas almas sejam inflamadas no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, e que assim nós possamos saber que Tu és verdadeiramente o Senhor, Tu és todo-poderoso e que estás no nosso meio. Por Jesus Cristo, o Senhor nosso. Amém. Amém. Primeiro livro dos Reis, naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando vão andar mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, sigam-no. Mas se é Baal, siga a ele. O povo não respondeu uma única palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos. Que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo. Eu vou preparar depois o outro novilho e vou colocá-lo sobre a lenha e tampouco lhe porei fogo. Em seguida vocês vão invocar o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: É uma ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolham vós um novilho e comecem, porque vocês são a maioria. E invoquem o nome de vosso Deus, mas não ponham fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no. E invocavam o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado, e ao meio-dia Elias zombou deles, dizendo: Gritai, gritem mais alto. Sendo um Deus, ele tem suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo e precisa que vocês acordem. Então eles gritavam ainda mais forte, retalhavam-se, segundo o seu costume. Com espadas e lanças, eles se debatiam até o sangue escorrer. Passando do meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: Teu nome será Israel. E edificou com aquelas pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter 2 entidades de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha. E disse: Encham 4 talhas de água e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse: Outra vez. E eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou: Ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo, e que é por ordem tua que eu fiz todas essas coisas. Ouve-me, Senhor. Ouve-me para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes os corações.
Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto por terra, exclamando: É o Senhor que é Deus! É o Senhor que é Deus! Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guarda-me, ó Deus, em vós eu me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu refúgio está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Tu me ensinas vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei do Senhor, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino de Deus. Porém, quem os ensinar e praticar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, eis que temos uma situação muito interessante, muito curiosa, muito tocante, que é o fato de que nós estamos sendo chamados, mais uma vez, para olhar plenamente para aquilo que foi escrito na lei mosaica, na lei de Moisés, na Torá, a lei do Senhor Deus, os nossos santos mandamentos. Olhar para tudo aquilo que os profetas anunciaram, proclamaram, falaram verdadeiramente. Ou seja, os profetas profetizando sobre o Messias que há de vir, que havia de vir. Não vim para abolir, mas para dar completo cumprimento da verdade. É o que diz Jesus no Evangelho de hoje. Jesus é verdadeiramente o Messias que há de vir, que havia de vir ao mundo. Jesus é verdadeiramente o Messias que precisava vir ao mundo para salvar, purificar, libertar o povo, curar os doentes, salvar os escravos da escravidão do pecado, salvar os pecadores dessa vida mundana de pecado. Este é Jesus. E é interessante pensar que, por diversas vezes, muitos inclusive costumavam dizer naquela época, olhando para Jesus, costumavam dizer que Jesus ele veio ao mundo porque ele queria se mostrar mais do que Deus, se declarava o próprio Deus, e mais do que isso ele queria se dizer o próprio Messias. Está errado, ele é mentiroso. Os fariseus pensavam assim, muitos sumos sacerdotes pensaram assim, mestres da lei pensaram assim. E por isso eles estavam de cabeça dura e não queriam acreditar que Jesus era verdadeiramente o Messias, é verdadeiramente o Messias, o Cristo. E neste quesito, nesse ponto, acabaram não acreditando, e é por isso que Jesus vem e fala aos seus discípulos: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, muito pelo contrário, eu não vim abolir, eu vim dar pleno cumprimento da lei e dos profetas, daquilo que está escrito na lei e daquilo que os profetas proclamaram. Porque o que está escrito na lei é verdadeiramente o que o próprio Deus, o meu Pai, ensinou. E se ele ensinou, eu não estou aqui para dizer o contrário, porque eu daria falso testemunho, e quem dá falso testemunho não sou eu. São eles, são os mentirosos, os hipócritas. Mas Jesus vem e nos mostra que se olharmos apenas para ele, se olharmos apenas para Jesus, absolutamente nenhuma só letra vai deixar de existir. Nenhuma única vírgula será tirada da lei. Antes que o céu e a terra deixem de existir, tudo vai se cumprir.
Tudo que está escrito nas Santas Escrituras vai se cumprir. Quem disse isso não foi o padre. Quem disse isso não foi o ministro. Quem disse isso não foi um mero pregador qualquer. Não, quem disse isso foi o próprio Jesus. Ou seja, que a palavra de Deus é verdadeiramente palavra viva, perfeita e santa, inspirada pelo Espírito Santo, desde as leis até os profetas, dos profetas na sabedoria dos reis até o Rei dos Reis, o Senhor, e posteriormente com as cartas dos apóstolos. Nós estamos vendo, meus irmãos e irmãs, o Senhor agir, falar diretamente para os seus discípulos e para cada um de nós. Não vim para abolir. Eu vim para dar cumprimento de tudo aquilo que foi escrito e falado, profetizado. Portanto, quem desobedecer, versículo 19, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, se desobedecer e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, desobedecerem também, será considerado menor no reino dos céus e será lançado fora. Aquele que quiser desobedecer aquilo que Deus prescreveu, se alguém quiser desobedecer às ordens de Deus, será lançado fora, será ignorado. O pior não é as pessoas que desobedecem. Muito provavelmente Deus tem misericórdia e vai enviá-las para o purgatório. O pior é uma pessoa que está à frente, que se diz liderança, que se diz mestre da lei, que se diz profeta, que se diz isso, aquilo na igreja, aquele cargo maior. O pior é aquele que, conhecendo as Escrituras, ensina a desobedecer a palavra de Deus. E ensinando a desobedecer, este é o menor. E se é o menor, meus irmãos e irmãs, não tem espaço para o reino de Deus. Não vai alcançar o reino de Deus. Não vai chegar no céu. Não vai chegar no céu. Porém, quem praticar os mandamentos e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Quem praticar, percebam, não é quem ensinar apenas, mas quem praticar e ensinar, este será grande no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tem testemunho, de nada adianta ele continuar falando da palavra de Deus, porque ele está sendo hipócrita, mentiroso. Mas aquele que pratica e ensina verdadeiramente com sabedoria, com graça e com bom testemunho, este de fato será considerado grande no reino dos céus, porque não apenas deu testemunho de Jesus, mas também anunciou com a própria vida que Jesus é de fato o Senhor. E mais do que isso, além de ensinar, ele também mostrou com a própria vida, com os próprios atos, com as boas obras, o que de fato significa vivenciar as leis, vivenciar os mandamentos do Senhor. Esse trecho do Evangelho, meus irmãos e irmãs, é importante para nós compreendermos justamente o que nós vamos meditar aqui agora. Na primeira leitura, eu particularmente gosto muito dessa passagem, porque dentro da comunidade, a passagem de primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20, particularmente, é uma passagem que vai falar sobre o levantar dos altares. Primeiramente, vai nos mostrar aquilo que Acabe, o rei Acabe, fez com os filhos de Israel, reunindo os profetas no Monte Carmelo. Ele reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo, a pedido de Santo Elias. Santo Elias, alguns versículos antes, do versículo 20, Santo Elias vai dizer a um dos liderados, a um dos comandados de Acabe, vai dizer para Acabe enviar os profetas de Baal até o Monte Carmelo. E aí Elias vai até o Monte Carmelo junto com eles. E eles se encontram lá, Acabe está presente, mas Jerubabel, ou Jezabel, acho que é Jezabel o nome da esposa de Acabe, não vou me lembrar agora, mas ela não está presente, somente Acabe, somente o rei. E junto do rei, os profetas de Baal. E por que eu digo isso? Porque quem trouxe a devoção e o culto a Baal foi Jezabel. Foi a esposa do rei Acabe. E aí ela traz o culto e cria nessa religião para Baal, gerando todos esses tais profetas, esses falsos profetas de Baal. E aí Elias desafia cada um deles. Elias então aproxima-se de todo o povo e diz:
Até quando vocês vão andar mancando sobre os dois pés? Não é que vocês estão andando com um pé errado. Não é como a maioria das pessoas hoje em dia, que tem umas que estão com um pé na igreja e outro no mundo. Não, os dois pés estão errados. Os dois pés estão no mundo. Os dois pés estão andando em caminhos completamente contrários a Deus. Por quê? Porque naquele momento, aquele povo não estava apenas cultuando dois deuses, o Deus verdadeiro e Baal. Não, eles estavam todos cultuando apenas Baal. Ou seja, não havia nem espaço para o próprio Deus. Era diretamente o próprio Baal e apenas Baal. E é por isso que Elias vai dizer: se o Senhor é o verdadeiro Deus, sigam-no. Mas se é Baal, então sigam somente a ele. Não fiquem inventando modo de querer seguir somente a Deus, de querer seguir a Deus e seguir Baal também. Não fiquem inventando moda de seguir a Deus e ao dinheiro. Não fiquem inventando moda de seguir a Deus e querer sair por aí pecando. Não. Ou você despreza o pecado e ama unicamente a Deus, ou você despreza Deus de uma vez por todas e vai viver a tua vida de pecado. Não existe meio termo, porque Deus não quer ninguém morno. Deus cospe quem é morno. Melhor seria se fosse frio, vai dizer o livro do Apocalipse. E aí Elias, falando isso, o povo não responde nada. E Elias olha para o povo mais uma vez e diz: eu sou o único profeta do Senhor que restou, ao passo que os profetas de Baal são 450. Então vamos fazer o seguinte: nos deem 2 novilhos, 2 carneiros, né? Que eles escolham um novilho e depois cortem-no em pedaços, colocando sobre a lenha, mas não é para botar fogo ainda. Eu vou preparar o outro novilho e vou colocar também sobre a lenha e também não vou colocar fogo. E em seguida, vocês vão invocar o nome do vosso Deus. E eu vou invocar o nome do meu Deus. E eu quero ver qual Deus de fato é o verdadeiro. Eu quero mostrar para vocês qual Deus de fato é o Deus verdadeiro. O Deus que ouvir e enviar fogo do céu. Este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus verdadeiro. O povo concordou. Eu imagino a cara dos profetas de Baal nessa hora. Eu queria ver a cara dos profetas de Baal nessa hora, porque o povo concordou. Mas o povo não são os profetas. Eu queria ver a cara dos profetas nessa hora. E aí a palavra vai dizer que Elias então se voltou para os profetas de Baal. E ele disse: escolham vocês um novilho. Comecem, vocês são maioria. Invoquem o nome do vosso Deus. Mas não ponham fogo na lenha, nem coloquem fogo no altar. E aí a palavra vai mostrar que eles fazem tudo isso que Elias propôs. Eles invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Meus irmãos e irmãs, pensem numa coisa: quanto tempo vocês acham que eles ficaram ali? Quanto tempo vocês acham que eles ficaram ali? Isso aqui é interessante de pensar, porque na maioria das vezes nós achamos que Deus demora. Nós achamos que Deus quer fazer as coisas no tempo dele e que para nós o tempo dele leva uma eternidade, mas não. Não, meus irmãos, não leva uma eternidade. Deus não demora, Deus capricha, Deus faz as coisas de forma perfeita. E foi preciso que tudo aquilo acontecesse para que aquele povo finalmente percebesse que no fim das contas, não, Baal não é o verdadeiro Deus. Por quê? Porque Baal, quando foi clamado, Baal, quando foi chamado, Baal, quando foi requerido, ele não apareceu. Óbvio, ele não existe. Ele não existe. Um falso Deus, um ídolo criado por mentes que no fim das contas não servem ao Deus verdadeiro. Dançavam ao redor do altar que tinham levantado, e ao meio-dia Elias zombou deles, dizendo: gritem mais alto, pois já que ele é um Deus, ele tem as suas ocupações, ele está ocupado com certeza. Talvez ele tenha ido viajar, talvez ele esteja dormindo, vocês precisam acordá-lo. Então eles gritavam ainda mais alto, mais forte, e eles retalhavam-se. Olha que forte, meus irmãos e irmãs, eles retalhavam-se. Como assim? Alguns se cortavam, alguns se machucavam com as espadas, com algumas lâminas, como de costume. Era o costume seguir a Baal, era esse costume. Percebam como era doloroso, percebam como era destrutivo, percebam como era absurdamente maligno. Isso é o seguimento de Baal. Isso é seguir Baal naquela época. E nós
Não queremos seguir Jesus porque Jesus se sacrificou por nós e é doloroso o amor dele, não é? Não queremos seguir Jesus porque Jesus se entregou naquela cruz e é doloroso carregar a cruz. Não queremos seguir Jesus porque Jesus nos pede algo muito difícil, ele nos pede para amar. Mas quem segue Baal tem que se cortar. Quem segue Baal tem que se machucar. Quem segue Baal tem que fazer sacrifícios absurdos. Me diz, que tipo de ídolo você está seguindo? Que tipo de ídolo você está realmente crendo? Que tipo de Deus é o teu Deus? Um Deus que te machuca? Um Deus que te prende na frente de uma tela? Um Deus que te faz acreditar que o melhor é o dinheiro? O que é o teu Deus? Qual ídolo é o teu Deus? E eu preciso que vocês tenham essa palavra em mente, ídolo, porque é justamente esse o centro dessa passagem no Monte Carmelo. Por isso que eu falei que é tão importante para nós carmelitas, e mais do que isso, é muito importante para cada um de nós como cristãos, o que é o Carmelo. Qual é o significado da força daquilo que aconteceu no Carmelo, disso que está sendo dito nessa passagem de 1 Reis, primeiro livro de Reis 18. E então, Elias, diante de tudo isso, Elias vê uma situação. Que situação é essa, meus irmãos? Eles gritavam ainda mais forte. Passando o meio-dia, entraram em um transe até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Eles ficaram meio que paralisados ali, com a cabeça completamente alucinada, e nada, absolutamente nada aconteceu. E aqui você pode até estranhar a palavra transe, mas se você parar para pensar, se o sangue é derramado, se uma pessoa perde muito sangue, lembrando, eles estavam se cortando. Se uma pessoa perde muito sangue, ela pode ficar completamente fraca e absurdamente, e às vezes dependendo da situação, naquele caso eles estavam no sol do deserto, eles podem ter ficado, eles provavelmente ficaram machucados e alucinados, no sentido de perder um pouco a consciência, né? Mentalmente falando. E aí à tarde não se ouviu nenhuma voz, nenhuma resposta vinda do alto, nenhum sinal de atenção. E então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo todo veio para perto de Elias. E ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido, versículo 31. Ele tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Jacó, a quem Deus tinha chamado: tu serás verdadeiramente Israel, tu serás o povo de Deus. E edificou sobre as pedras um altar no nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, eu queria chamar a atenção para uma situação. Eu não sei como é para as outras religiões, se talvez você só precisa pegar uma salinha, talvez você só precise pegar um apartamento, talvez você só precisa pegar uma sala e aí você cria imediatamente uma igreja colocando uma cruz na parede. Eu não sei como são nas outras religiões, mas para a religião católica não é assim. Para nós dependemos de muitas coisas. Particularmente nós dependemos da consagração do terreno, nós dependemos da bênção do ambiente, a construção do templo, como a tenda do Antigo Testamento. Construiu-se a tenda, construiu-se o templo. Você precisa colocar um sacrário lá. Colocando o sacrário, você consagra o sacrário. Levanta-se o altar, coloca um altar lá dentro do templo. Colocando o altar, você consagra o altar. Coloca-se o ambão, que é o altar da palavra, consagra também o ambão, e havendo justamente sacrário, havendo justamente altar, havendo justamente ambão, você então institui a primeira parte, que é a consagração dos objetos, a consagração do ambiente em si. Construiu-se a igreja como um todo, você faz a consagração do espaço. Fazendo a consagração do espaço, você então leva o corpo de Cristo até lá dentro, com a bênção de um bispo, leva o corpo de Cristo lá para dentro, e nisto, então, finalmente, você, de fato, permite que um coração, que de fato é aquele lugar, se torne um lugar de oração católico. Ou seja, existe toda uma ambientação para finalmente nós chamarmos de igreja física. Como católicos, depois de tudo isso, depois de toda essa consagração, é que de fato nós poderemos chamar de igreja física. E por que eu estou dizendo tudo isso? Versículo 31. Elias tomou 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel, filhos de Jacó. E Deus tinha dito: tu serás Israel. E naquelas 12 pedras, Elias edificou um altar no nome do Senhor.
no nome do Senhor, ou seja, ele consagrou o altar. E ao redor do altar ele fez um rego, ou seja, uma vala capaz de conter uma medida de sementes específica, e dentro dessa vala ele lançou água. E perto do altar ele empilhou a lenha e esquartejou o novilho para que fosse colocado sobre a lenha para o sacrifício. Depois de tudo isso, fez a primeira vez, encheu de água a primeira vez, encheu de água a segunda vez, encheu de água a terceira vez. Versículo 35, a água correu em volta do altar pela vala, pelo rego e foi completamente cheio. E chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se do altar e disse ao Senhor, não gritando igual os profetas de Baal. Não, Elias chegou, fechou os olhos, abaixou a cabeça e disse ao Senhor, Senhor, tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. Mostra que tu és Deus aqui neste povo, aqui em Israel, e que eu sou o teu servo. Mostra que eu só faço todas essas coisas porque veio do teu coração. Mostra que o Senhor está fazendo tudo isso para converter os corações. Meus irmãos, bem aqui, sabe o que acontece? Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha e as pedras, a poeira. Secou a água que estava na vala, no rego. E vendo tudo isso, o que o povo fez? Prostrou-se com o rosto em terra, exclamando, é o Senhor Deus, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Deus verdadeiro. Depois daquela situação, eles reconheceram quem é o Deus verdadeiro. Depois de verem aquilo, verem o sobrenatural, eles reconheceram quem é o Deus verdadeiro. Não por causa de tudo aquilo que Baal não fez, de tudo aquilo que os profetas de Baal fizeram na frente deles, mas porque de fato fogo veio do céu e o Deus verdadeiro se manifestou. E o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, ele de fato existe. E ele de fato precisa ser obedecido, precisa ser dado louvor, a glória, a honra que lhe é devida, porque ele é todo poderoso. E aqueles que realmente quiserem ser protegidos, guardados, salvos e libertos, devem se converter, devem se lançar nos braços do Senhor, devem se lançar nos braços de Jesus. Da minha forma como o Salmo nos convida hoje. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Somente o Senhor, somente Ele é Deus. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre cada um de nós, pelo poder e pela intercessão de São José, com o fogo do céu inflamando nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do meu Deus permaneça em vossos corações, meus irmãos e irmãs, e até o próximo momento de meditação.